Fala pessoal, bom, eu encerrei o expediente por hoje e amanhã tem mais serviço para fazer e eu não sei, fui fazer um último alicate aqui, ele já não ficou legal e eu tô suspeitando que já passou aqui, já fez vários alicates na pedra, ela já deu uma saída, né? Então como eu encerrei, eu vou refazer aqui esse rebolo e dar algumas dicas aqui para você, muito importante mesmo, né? Eu não vou só mostrar tirando aqui não, mas duas coisas que eu quero dizer para você que é afiador iniciante, intermediário, que tem que ficar muito atento no rebolo, porque senão às vezes o alicate ali não tá trincando, tá? Você fala, mas o que eu tô fazendo? E às vezes não é você, é aqui o rebolo. Então eu quero compartilhar duas dicas aqui bem importantes. Então vamos lá, né? A primeira coisa, eu já tirei um pouquinho aqui da pasta e eu vou tirar mais um pouquinho aqui na lima diamantada. Isso aqui é a primeira situação de que você tem que ficar atento no rebolo. Às vezes você vai afiando alguns alicates, aí vai depender da rotação da sua máquina, se você afiou mais alicate novo, se era mais aço inox, é um aço mais duro, mais mole. Mas você afia ali uma quantidade de alicate, 10, 15, 20. A minha rotação da máquina eu já percebi que 20 alicates eu já tenho que repassar a lima diamantada. Porque ele começa a entupir o rebolo. O rebolo ele começa a ficar mais liso. Então a gente tem que aumentar a abrasividade do rebolo na lima. Então você afia, o alicate tá perfeito. Você olha assim e fala, cara, o alicate tá fechando, fio perfeito. Aí você vai testar o corte, não tá legal. Por quê? Porque ele não tirou material ali suficiente pra dar um corte, né? Então você fica sofrendo ali, achando que é você, e aí é o rebolo. Mas aí nesse caso é simples. A cada X alicates ali, 10, 12, não sei, você vem e dá uma passadinha assim com a lima. Tenta colocar o mais reto possível. Você vai ver que ele volta a comer mais, vamos dizer assim. Ele fica mais abrasivo. E aí você vai lá, faz o alicate e ele fica estralando. Então essa é a primeira dica aqui. Se seu alicate ali, você tá afiou vários legal, chega uma hora que não começa a cortar bem. Certeza que vai ser o rebolo. Então dá essa passadinha aqui. A outra situação... você vai fazendo isso, só que vai chegar uma hora que esse rebolo ele não fica uniforme, ele dá uma deformidade, porque talvez você faz mais para um lado, mais para o outro, e ele não fica retinho. Então aí você pode ter um outro problema também, de não dar um fechamento legal, algo do tipo, e começa a atrapalhar. Então assim, igual hoje, eu já fiz vários alicates, ontem também, só que eu não arrumei a pedra. Aí amanhã, como eu sei que vai ter bastante serviço, aí o que eu faço? Eu coloco aqui o gabarito. Coloco aqui o gabarito. E vou usar o dressador. Vou usar o dressador aqui. Ficar passando. Para garantir que ele fique retinho. Então eu vou fazer algumas filmagens aqui. E aí, não tem muito segredo, né? Aqui tem vários vídeos aí ensinando. A gente encosta aqui. E vai passando. Para ele ficar sempre reto. Então vamos lá, né? Vou ligar a máquina aqui. Vou encostar o gabarito. Dar uma regulada. Ele pegou. Eu vou dar passadas retas. Então, ó, qual que é a hora de parar? De passar isso aqui, né, o dressador. Você vai notar que ele quase não vai mais pegar, né? Então entende-se que ele pegou uniforme. Depois eu passo a lima o mais reto que eu conseguir. Tem alguns dispositivos que até mais preciso que o meu. Você engata a lima nele, você consegue seguindo aqui no guia ficar retinho, né? Eu não tenho esse dispositivo, então eu vou com o que eu tenho. Eu coloco o mais reto possível aqui. E dou uma acertada, aqui é mais no intuito de dar uma boa abrasividade para ele. E aí depois a gente pode conferir se tá reto ou mesmo com a própria lima, né?
gente colocar aqui para ver se passa alguma fresta de luz. No caso, se ele estaria torto, muito difícil, porque se fez ali no gabarito, né? Ou mesmo no estilete. A gente pode colocar aqui o estilete, ó, com a mesma ideia, né? Se bem que esse estilete meu é muito vagabundo, mas se a gente coloca reto aqui, a gente vê que ele tá uniforme. Então, qual que é o próximo passo? Agora hidratar a pedra. Bom, ultimamente eu tava hidratando com a pasta azul ou branca, tanto faz, não dá diferença nenhuma. Azul ou branca, aquela de barra, né? Eu tenho as duas aqui, ó, azul, aí eu tenho a branca. E eu tava usando a vaselina para hidratar. Gostei bastante, mas ultimamente eu tô usando aqui fazendo um teste, tem alguns dias, com o sebo industrial. É uma barra também, que só tá um pedaço, só que ele é meio mole. E eu gostei bastante, tô gostando bastante desse sebo, porque você não precisa de algo líquido, né? Ficar passando ali com o pincel, é só ele mesmo. Vou mostrar aqui pra você como faz. Só que você tem que passar ele mais vezes do que outro método, banho de porco, óleo de coco, vaselina, você passa menos vezes. Mas até aqui é uma outra dica muito importante que eu quero compartilhar com você a respeito disso. Vão ter ocasiões que você tá afiando o alicate, e você tá afiando muito rápido ali, um atrás do outro, testando no jornal, no papel higiênico, tec, estralando. Aí de repente você afia um, já começa a não cortar bem. E aí você fica louco ali, quer voltar, quer refazer e nada de cortar. Então, o que você tem que ficar atento? Uma coisa eu já falei, a porosidade do rebolo, né? Às vezes ele cegou, vamos dizer assim, ficou muito liso. Precisa passar a lima, mas não precisa fazer todo esse processo que eu fiz, é só uma limadinha aqui e já era. Mas às vezes você vai notar que provavelmente a pasta secou, diminuiu e você não notou. Aí o que acontece? A lâmina interna aqui do alicate, ou o próprio fio, ele fica bem abrasivo. Não é que ele fica abrasivo, ele fica umas ranhuras bem grossas. E aí ele não dá o mesmo corte. Se aqui não ficar bem liso, bem polido, ranhuras quase mínimas, né? Ele não dá um corte bom. Não fica legal. Então, por que isso aconteceu? Porque tinha pouca pasta no rebolo. Você vai notar que ela começa a sair pouco, ela começa quase não sair. Então aí já é hora de vir e passar um pouco de pasta, né? Ou o que você usar aí. Tanto faz, é o mesmo problema. Aí como que eu faço com esse daqui? Como ele é mole, eu rodo aqui na mão mesmo, ó, e vou passando. Aqui eu vou até passar um pouco mais, porque eu acabei tirando demais aqui, né? Ó, aí eu vou passando aqui assim mesmo, na mão mesmo. Aí eu dou uma espalhada aqui no dedo assim mesmo. Ixi, grudou aqui. Eu dou uma espalhada aqui mesmo. E aí eu espalho ele aqui num pedacinho de pano. Deixa eu achar aqui, ó. Um pedacinho de pano comum aqui, jeans, ó. Pedaço de jeans que eu até uso para testar a costura. Eu só lambuzo ele aqui. E dou uma passadinha aqui, ó. Pra ele ficar uniforme. Eu vou até tirar aqui, ó. Tá vendo? Aí eu dei uma espalhada aqui com o pano, ó. Até dá pra espalhar mais. Aí eu pego aqui um alicate velho e vou afiar ele. Só um minuto, porque eu coloco isso daqui, né, por causa do gabarito, e ele me atrapalha. Coloco aqui, né, mas no dia a dia eu tiro. Vou até tentar afiar ele aqui, eu acho que dá certo também usando esse gabarito aqui. Não, vai ficar meio ruim, desajeitado. Eu vou dar um pause aqui no vídeo
para tirar aqui esses pinos aqui de guia. Então tem um alicatinho aqui velho. Aí o que eu faço? Passo ele aqui pra ver se ficou legal. Vou como se eu fosse afiar. Eu sinto que ficou bem abrasivão, né? Porque eu fiz no zero, ele tá comendo bem. Então quase nem aperto. Mas aqui o intuito é tirar esse excesso aqui, ó. Olha lá, a borrinha começou a sair legal, ó. Começou a sair legal. Fazer aqui do outro lado. Olha lá, ó, a lapidação que dá, ó. Tô gostando muito desse sebo industrial, né? E pra gente que fala que a mão livre estoura, eu já falei isso várias vezes, mas você vê aqui onde pegou o brilho, ó. O brilho tá daqui pra cá, né? Lógico que na hora que você entrar ele dá uma lambida, mas ele come aqui, ó. Então aqui tá legal, aí eu só vou afiando aqui pra tirar esse excesso, né? Dá uma olhada nisso que eu falei, porosidade do rebolo, às vezes ele cegou, ou ele já está deformado, vamos dizer assim, precisa dressar de novo, ou você está usando pouca pasta, e aí ele fica muito, as ranhuras grossas e não corta direito. Ele tem que dar aquele estalo bem alto ali no jornal e cortar o papel higiênico suave. Então essas são algumas dicas aí, espero que te ajude, né? Um abraço e até o próximo vídeo.